Deus, tem alguém feliz com Jesus nessa noite? Eita, só lá atrás entendeu. Tem alguém feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade da gente louvar, engrandecer o nome dEle. Então, primeiramente, quero externar a minha gratidão a Deus por essa grande oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa casa tão maravilhosa, através do pastor Jonathan, sua esposa, pastora Elisângela, todo o corpo diaconal dessa igreja. Que Deus continue abençoando grandemente, poderosamente, né? Aniversário, 5 anos, né? Muitas lutas, muitos altos e baixos, mas até aqui o Senhor tem ajudado essa casa, tem ajudado esse casal de pastores lindos, maravilhosos. Que Deus continue com a sua graça, com a sua virtude sobre a vida de vocês para conduzir esse rebanho tão lindo e tão maravilhoso. Vem ali da Paraíba, junto com a minha esposa, a pastora Carla. Também vem conosco ali a nossa irmã Maria. Que Deus abençoe grandemente. Viemos aqui louvar e engrandecer o nome dele. Quem veio aqui nessa noite ouvir uma palavra profética da parte de Deus? Pega a palavra de Deus nas suas mãos, sem perca de tempo. Abra em Salmos. Quero usar ele como texto base. Vamos decorrer em alguns versículos. Salmos 43 e o versículo 4. Salmo e número 43 e o versículo 4. É o Deus de recomeço, e o tema dessa mensagem é exatamente a nossa vida no altar de Deus. Precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Todos acharam? Salmo 43, o versículo 4 diz assim, preste bastante atenção. Então irei ao altar de quem? De quem? De Deus. Do que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus. Deus meu. Vou ler mais uma vez, preste bastante atenção. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus. Deus meu. Aqui é o salmista Davi, quando ele está passando por um momento de aflição, ele está passando por um momento de perseguição, e o salmista Davi, ele vai até o altar de Deus fazer a sua oração, fazer a sua petição, para que livre ele dos seus inimigos. Agora olha o detalhe, perceba aonde Davi ele vai clamar ao Senhor. Perceba aonde Davi ele vai orar para que Deus os livre da perseguição, para que Deus o livre dos seus inimigos. Ele vai aonde? Até o altar. Porque o altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de adoração. Por isso que a nossa vida tem que estar no altar. É aqui que você tem que entregar o teu melhor para o nosso Deus Todo-Poderoso. Você crê que isso aqui é a boca de Deus falando conosco nessa noite? Então coloca a mão sobre a altura do teu coração, fecha teus olhos. Pai, a tua palavra ela vai ser ministrada agora, ela vai ser pregada agora. O homem que está aqui, ele não precisa aparecer, Senhor. Quem tem que aparecer aqui agora é o teu Espírito Santo, meu Deus. Toma minha vida, toma meus lábios, toma minha boca. Me usa nessa noite como canal de bênção para a tua igreja. Abra o céu sobre esse lugar, manifesta a tua glória, o teu poder e a tua Shekinah. Batiza, renova, salva e cura
através da palavra que vai ser aplicada para nossas vidas nessa noite. Que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça, que eu desapareça e teu Espírito Santo apareça sobre a minha vida nessa noite. A tua palavra, ela nunca volta vazia, mas ela tem endereço certo para o qual ela está sendo enviada. Foi isso que o profeta Isaías escreveu nas suas cartas. Então envia a tua palavra nessa noite na mente e no coração, e que ela produza um grande resultado para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém, Jesus. Vamos aplaudir ele nessa noite bem forte. Volta a tua atenção para cá, tá? Quero ser bem rápido, quero ser breve, mas eu quero ser objetivo nessa noite. Se tem papel e caneta, vai notando alguns versículos que eu vou passar aqui nessa noite. Quando Deus ele me leva até esse texto, e a gente começa examinando as escrituras, examinando a palavra, o altar é o lugar de sacrifício, o altar é o lugar de adoração a Deus, e por isso que o salmista Davi, ele está sendo muito bem claro, quando ele está indo diante do altar, orar e fazer as suas petições a Deus, pedindo a Deus que o livre de quem? Dos seus inimigos, daqueles que o perseguem. Então Davi, ele vai para o melhor lugar, que é o altar. Por isso que ele disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do... Davi, ele está passando por um momento de aflição. Davi, ele está passando por um momento de perseguição. Mas ele olha e diz, eu vou para o altar, porque eu sei que eu entregando aqui no altar, o Senhor vai resolver aquele problema. E eu já quero profetizar para a tua vida nessa noite. Você crê em palavra profética, meu amigo e minha amiga? Então levanta a tua mão mais alto que você pode, que eu vim da Paraíba para profetizar isso para a tua vida nessa noite. Você veio, meu amigo e minha amiga, para o melhor lugar, que é o altar do Senhor. Entrega nessa noite a tua melhor adoração. Entrega nessa noite a tua petição ao Senhor. É aqui no altar que você tem que entregar nas mãos do Senhor. O salmista Davi, ele vai para o altar, porque ele sabe que aqui no altar o Senhor vai resolver os seus problemas. Então é aqui no altar, meu querido, que você tem que entregar. É aqui no altar que você tem que fazer o quê? Entregar ao Senhor essa perseguição que você vem sofrendo, essa luta que você vem passando. Entrega aqui no altar. O salmista está dizendo, eu vou até o altar, e lá eu cantarei, pastor Jonathan, louvores. Eu cantarei louvores para o nosso Deus. Eu vou pegar a harpa e vou cantar e tocar para o nosso Deus, porque é aqui no altar que eu tenho o quê? Resposta. Aí eu me lembro de um homem, pastor Jonathan e pastora Elisângela, Abraão, conhecido como pai da fé. Quando Deus chama ele no capítulo 12, eu quero que você abra aí bem rápido, Gênesis capítulo 12, vai lá, não tem como errar, porque é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 12, e o versículo 1. Posso ler? Olha o que diz o texto. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar, para a terra que eu te mostrar. Quem é que está falando com Abraão aqui? Quem é que está falando com Abraão aqui? Deus. O Deus invisível aparece para Abraão e diz, Abraão, sai-te da tua terra,
da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe qual é o problema de hoje, pastor Jonathan? Porque Deus ele está falando, ele está dando sinal, e as pessoas ficam pedindo confirmação. Será que é Deus que está falando? Será que é Deus que está dizendo isso? Perceba que o texto, meu querido, que Abraão não pede confirmação, ele não cogita em 2 pensamentos, ele não fica dizendo, tortubiando, será que é Deus que está falando comigo? Ele tinha certeza que era Deus que estava falando com quem? Que estava falando com ele. Ele disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A partir daquele momento, vai começar a vir as promessas, pastor, sobre a vida de Abraão. Olha o versículo 2. E far-te-ei, olha só, uma grande nação. Abraão já está aqui, pastor, com a idade de 75 anos. E Deus começa o quê? Fazer promessa. Nem filho Abraão tinha ainda, pastor. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão agora ele recebe uma promessa. Ele ouve a voz de Deus, e ele sai trilhando no caminho, ouvindo a voz de quem? De Deus, e recebendo aquela promessa de ser uma grande nação, de ser grande. Se Abraão nem filho tinha, com a idade de 75 anos, a partir daquele momento, eu estou todo arrepiado, que Abraão ouve a voz de Deus. Nunca mais, pastor, a vida de Abraão saiu do altar. A partir daquele momento que ele ouve a voz do Deus invisível, a vida de Abraão foi sempre estar no altar. Ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de uma promessa. E Deus me trouxe aqui nessa noite, meu querido e minha querida, para profetizar isso para a tua vida nessa noite. Você tem uma promessa que Deus falou lá atrás. Continua, meu querido e minha querida, seguindo no altar do Senhor, porque é aqui que ele vai cumprir todas as suas promessas. Abraão sai trilhando e sempre fazendo e construindo o quê? Altares. Com a vida sempre no altar e debaixo daquela palavra, debaixo daquela promessa. Olha para cá, meu querido. Para Deus não tem idade. Quando Ele quer fazer, não importa a idade. Talvez chegou alguém aqui pensando nessa noite, pastora Carla. Quanto tempo Deus falou? Não importa o tempo, meu amigo e minha amiga. Continua com a vida no altar. Porque é aqui no altar que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você. A tua descendência será uma bênção. A tua família será uma bênção. Sabe por quê? Porque a tua vida está sempre no altar. Aí Abraão sai, pastor, trilhando, construindo altares, invocando o nome de quem? O nome do Senhor. Olha Gênesis capítulo 12 ainda. Vai para o versículo 7 agora, versículo 7, Gênesis, capítulo 12. E vai para o versículo 7, bem rápido. Olha o que diz aqui. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Ponto. Aí olha o que Abraão vai fazer agora. E edificou ali o quê? Um altar ao Senhor que lhe aparecera. A vida de Abraão, ele estava debaixo daquela promessa e ele começa agora sempre construindo o quê? Altares. Ele continua com a sua vida onde?
no altar, porque ele estava sobre uma palavra, que seria uma grande nação. Nem filho ele tinha ainda, mas ele estava debaixo da palavra. Olha para cá, meu querido. Olha para cá, minha querida. Não saia de debaixo da palavra do Senhor, porque você tem promessa. Deus já falou com você lá atrás, mas às vezes no vendavais da vida, naquelas lutas do dia a dia, a gente esquece que Deus falou conosco. E faz o quê, pastor? Dá uma esfriada, começa a sair do altar e começa a esquecer do quê? Das promessas. Perceba que Abraão está com a sua idade avançada, mas ele olha e diz: para Deus não há nada não há nada Levanta a tua mão direita, meu querido e minha querida, que eu quero profetizar isso para a tua vida nessa noite. Você chegou aqui nessa casa dizendo assim e falando: eu vou lá hoje, nesse domingo, porque eu quero ver Deus falar comigo. Eu tenho uma promessa, eu estou numa palavra. Aí Deus te traz aqui para ouvir essa boa palavra. Continua, meu querido e minha querida, firme no altar do Senhor, porque não importa o tempo que Ele falou, porque para Deus nada é impossível. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Ou seja, Abraão estava sempre com a sua vida onde? No altar. Por quê, pastor? Porque ele estava debaixo daquela palavra, que seria uma grande nação, que ia ser pai de multidões. Estou com 75 anos, como é que eu ouço a voz do Deus invisível? E eu saio trilhando e crendo naquela voz, que eu seria pai de multidões. Agora olha o versículo 8, para você entender o que eu estou pregando nessa noite. Olha o versículo 8 de Gênesis 12. E moveu-se dali, ele sai para a montanha, a banda do oriente de onde? De Betel. Ele começa a andar, ouvindo a voz. Armou ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente. Olha agora que coisa linda. E edificou ali o quê? E ao Senhor invocou o seu nome. Olha a trajetória de Abraão. Com a vida onde? No altar. E o que significa Betel? Em hebraico significa casa de Deus. Ou seja, Abraão ia ali construir um altar para o Senhor, e ali ele fazia o quê? Ele invocava o nome do Senhor. Quando ele construiu o altar aqui, pastor, ele já partia para outra cidade. Ele ia formando os altares, construindo altares, e ia partindo para outra cidade, ouvindo a voz de quem? A voz de Deus, que ele seria um pai de uma grande nação. Eu vou te abençoar, Abraão. Então ele está naquela palavra. Ele está debaixo da promessa, irmã Maria, que seria pai de grande nação. Eu vou te abençoar, Abraão. Aí ele disse: eu não posso sair do altar. Aí agora pula para o capítulo 13. Estou correndo por causa do tempo. 13, Gênesis capítulo 13. Vai lá. E o versículo 8. Gênesis 13, não. 13, 18. É o 18, não é o 8. 18. Está até marcado aqui. Isso. Pula Gênesis 13. E o versículo 18. Isso. Ele já está em outra cidade agora, tá? Todos acharam? O nome dele ainda era Abrão. E Abrão armou ali
as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebron. Hebron em hebraico significa unir, ou amigo. Ou seja, ele estava unindo pessoas. Aí olha a continuação. E edificou o quê? Ali um altar a quem? Ao Senhor. Veja quantos versículos eu vi te mostrando que a vida de Abraão estava onde? A vida de Abraão estava onde? No altar. Debaixo daquela promessa. Eu estou todo arrepiado. Debaixo daquela palavra. O Senhor me prometeu lá atrás que eu seria uma pai de grande nação e que Ele ia me abençoar. Eu estou debaixo dessa palavra, então não posso sair do altar, porque o altar é lugar de adoração, igreja. O altar é lugar de sacrifício. Perceba que ele sai de Betel, vai para Hebron, sempre reconstruindo altares para quem? Para Deus, e glorificando o nome de Deus. Cada pessoa que chegava ali, olhava e dizia: olha esse homem construindo altar para o Senhor. E ali ele fazia o quê? Invocava o nome de quem? Ele invocava o nome de Deus. Quando a gente inicia em Gênesis capítulo 12, os anos vão se passando. Já vão passar 25 anos. E ele debaixo daquela palavra. Sabe qual é o problema hoje, pastor? Que Deus fala hoje. E você já quer que aconteça amanhã. Não sabe esperar. Abraão passou 25 anos. Nem filho tinha, pastor Acarra. Mas ele estava debaixo daquela palavra. Anos se passando, ele disse: não ouvia a voz de Deus. Ele falou comigo. Ele disse que eu ia ser pai de uma grande multidão. 25 anos vão se passar. Abraão agora, pastor, vai estar com 100 anos de idade. E cadê a promessa? Cadê o filho? Cadê o filho? Que o Senhor disse que eu ia ser pai de grande multidão. E cadê o filho que não chega? Quando passa 25 anos, pastor, Deus aparece de novo para ele. E vai dizer: Abraão, você vai ter um filho agora. Vai para Gênesis agora, pula para Gênesis novamente. Gênesis, 25 anos depois. Gênesis capítulo 17, e vai lá. E o versículo 19. Isso é tremendo, pastor. Isso é lindo. 25 anos se passou. Abraão agora está com 100 anos. Sara, 90 anos. Mas Abraão não perdeu a fé. Ele não deixou de acreditar no que Deus falou com ele lá atrás. Olha para cá, meu amigo. Vai esquecer do que Deus falou contigo lá atrás? Porque passou anos, entra ano e não se cumpriu ainda. Ei, tudo tem o seu tempo. Aprenda a esperar em quem? No Senhor. Salmo 40 é o segredo. Esperei com paciência em quem? No Senhor. Ei, olha para cá, a receita eu passo para você nessa noite. Continua com a tua vida no altar. Porque aquilo que Deus falou com você, Ele vai cumprir. Porque lá em Números capítulo 23, versículo 19, diz a palavra: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso Ele falaria e não cumpriria, se Ele falou, se prepara, que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, meu amigo. Fica só na posição. Olha agora, Gênesis capítulo 17. Todos acharam aí? O versículo 19. E disse Deus: na verdade, olha que coisa linda.
Sara, 90 anos, Abraão com 100. Tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome de quê? De Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. 100 anos depois, 25 anos depois, Abraão está recebendo novamente, dizendo: você vai ser pai. 25 anos se passou, e ele dizendo: Sara, tua mulher vai conceber. E você vai ter o quê? Você vai ter um filho. E Abraão recebe aquela palavra. Até Sara duvidou. Que ela riu, ela não acreditou. Como é, com essa idade já avançada, ter um filho, isso é o quê? Impossível. Pode ser impossível aos seus olhos, mas para Deus não há nada impossível. Perceba que 25 anos se passam e Abraão não sai da posição. E por que você quer sair da posição, meu amigo? Por que você quer sair da posição, minha amiga? Fica na posição. Porque aquilo que Deus falou vai se cumprir. Ei, meu amigo, o que Deus fala acontece. Agora, se não foi Deus, aí eu coloco dúvida. Se não foi Deus que falou, meu amigo, aí tira o cavalinho da chuva. Agora, se foi Deus que falou, fica na porta. Fica só na posição. Porque vai se cumprir no tempo determinado por quem? Por Ele. Pastor, e eu tenho que continuar onde? É no altar mesmo, meu amigo. É no altar mesmo, minha amiga. Ele está com 100 anos de idade, ele está dizendo: Sara, tua mulher vai gerar e vai dar um filho. Aos olhos de Sara era impossível, mas Abraão sabia, pastor, o Deus que tinha falado com ele lá atrás. Levanta a tua mão, meu querido e minha querida, que eu quero profetizar isso para a tua vida nessa noite. Se você tem certeza do Deus que falou contigo lá atrás, eu não sei o tempo que faz, mas Deus me impulsiona a te dizer: fica na posição, fica no altar, porque é aqui que você vai conceber e vai gerar o filho da promessa. É aqui no altar que você vai gerar o filho da promessa. 25 anos se passa. Ele fala agora: Sara vai conceber, Abraão. Vai, eu creio. Sara não acredita. Mas pula agora para o versículo, capítulo 21 de Gênesis. Olha lá. Vou te mostrar aqui. Estou correndo bem rápido. Gênesis 21. E o versículo 2. Eu duvido, meu amigo e minha amiga, Deus falar e não cumprir. Eu duvido, eu paro de pregar hoje. Se ele falou contigo e não cumprir. Um dia ele falou que ia salvar a minha casa e salvou. Que ia me tornar um pregador do evangelho, e me tornou, e vem me tornando cada dia. Só que você tem que aprender a esperar. Eu duvido Deus falar e não cumprir, meu amigo. No capítulo 17, de Sara vai conceber. No capítulo 21, está lá o quê? Se cumprindo o que Deus falou aonde? Lá atrás. Olha aqui, Gênesis capítulo 21. E o versículo 2. E concebeu, olha... Ou seja, gerou, deu à luz, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Ou seja, o que Deus fala, acontece.
Levanta a tua mão que eu quero profetizar para a tua vida nessa noite. O que Deus fala, acontece. Está lá, Sara. Só que teve um tempo o quê? Determinado. Teve um tempo marcado. Ou seja, já está marcado no céu o dia exato dele cumprir a promessa que ele falou para você lá atrás. Já está marcado e registrado. Só que você tem que aprender o quê? A esperar o tempo que determinado. O tempo que foi marcado. Ou seja, tem algo marcado para dezembro. Você tem que esperar o quê? Até dezembro. Assim é o calendário de Deus. Já está marcado, meu amigo, que você vai gerar. Já está marcado, minha amiga, que você vai gerar. Gerar o quê, pastor? Aquilo que ele prometeu a você lá atrás. Se ele prometeu que teu esposo, que o teu filho, que a tua filha ia andar de mão dada com você para a casa do Senhor, você está debaixo da palavra e está debaixo da promessa. Levanta a tua mão, meu amigo e minha amiga, que eu quero profetizar isso para a tua vida nessa noite. Ele falou que ia salvar o teu esposo. Ele falou que ia salvar o teu filho. Ele falou que ia salvar a tua filha. Ele falou que ia salvar a tua família. Fica só na posição e não saia do altar do Senhor, porque é aqui que ele cumpre as promessas que ele falou. É aqui, meu amigo, que ele cumpre as promessas que ele falou. Ou seja, não pague para ver. Quando ele fala, pastor, ele cumpre. Na sua velhice, 100 anos aos nossos olhos, é impossível, né? Eu com 100 anos, minha esposa com 90, gerar. É difícil, não é? Mas para Deus, não há nada impossível. Por isso que lá em Eclesiastes capítulo 3 diz o quê? Tudo tem um tempo. E você tem que aprender a esperar o quê? Esse tempo. Se tudo tem um tempo debaixo do céu e tem um propósito, aprenda a esperar. Continue chorando aqui, ó, no altar do Senhor, porque ele vai cumprir aquilo que ele falou. Está lá o quê? Abraão, Sara, com Isaac, seu filhinho. Deus prometeu lá atrás e cumpriu. Eu estou aqui sendo pai, e eu creio que eu vou ser pai de uma grande multidão, como o Senhor me prometeu. Aí olha para cá, aqui tem um segredo, pastor. Estou correndo para o fim. A vida de Abraão eu te mostrei que estava sempre aonde? Estava sempre aonde? Num altar. É o erro de muita gente, pastor. Aqui não tem não, só tem lá na Paraíba. É receber a promessa e esquecer do altar. É receber aquilo que Deus falou lá atrás e esquecer do altar. Quando Abraão ele recebe que Sara gera, Abraão está feliz. Quem não fica feliz quando recebe a promessa de Deus? É verdade ou não é? Aí é que eu tenho que continuar com a vida onde? No altar. Abraão está lá com seu filhinho. Aí o que é que ele faz, pastor? Em vez dele construir altar, pastora, ele vai dar festa. Ele vai dar banquete. Em vez de primeiro ele construir altar como ele vinha construindo, em agradecimento a Deus, ele esfriou, pastor. Ele deu uma relaxada. Epa, recebi a promessa. Não, eu vou logo dar um banquete. Eu vou logo fazer uma festa. Em vez de construir o quê? Altar. Eu acho que aqui não tem ninguém não, é só lá na Paraíba que faz isso. Que recebe a promessa de Deus. Em vez de ir para o altar agradecer,
vai logo fazer festa. E esquece de quem entregou o quê? A promessa. Abraão vai dar um banquete, pastor, maravilhoso. Festa, Coca-Cola, picanha, carne de sol, tudo do bom e do melhor. E esqueceu do que ele vinha fazendo. Altares para quem? Para o Senhor. Então, ou seja, a vida de Abraão estava sempre aonde? No altar. Aí quando recebe a promessa, esquece. E meu amigo, e assim é. Quando recebe a bênção, esquece do altar, né? Aí Abraão deu uma relaxada. Olha o versículo 8 de Gênesis, capítulo 21. Vai lá. Olha só. E cresceu o menino. E foi desmamado. Então, olha o texto. Então, Abraão fez o quê? O grande banquete. O que é que ele vinha fazendo lá atrás, igreja? O que é que ele vinha fazendo? E por que ele não foi logo construir o altar? Foi logo da festa. E fez um grande banquete no dia em que Isaac foi o quê? Desmamado. Ou seja, olha para cá. Primeiro era para ter ido construir altar. Era para estar no altar. Foi dar festa. Foi dar banquete. Em vez de construir altares para o Senhor, como ele vinha fazendo, esqueceu. Será que tem gente aqui que está esquecendo de estar no altar? É aqui, igreja. Não saia do altar. Em vez de ele estar fazendo o quê? Construindo altares, primeiro está no altar, foi dar festa. Eu estou com um culto de ação de graça para dar, pastor. Eu não contei ao senhor, mas eu sofri um acidente de moto. Esse braço ainda não está 100%, ó. Vai até aqui já dói, ó. Eu não consigo fazer isso. Mas pergunta a ela, quantas vezes eu faltei o culto de estar no altar do Senhor com o braço quebrado? Não precisou de cirurgia, o osso colou. Aqui, torou aqui, ó. Acidente de moto. Mas eu disse, eu sei o Deus que eu sirvo, mesmo sentindo dor, eu vou estar no altar. Quiser aplaudir, pode aplaudir Jesus, pode aplaudir a Ele. Porque é aqui no altar que Deus nos fortalece, é aqui no altar que Deus dá resposta, é aqui no altar que Deus revigora as nossas forças. Foi dar banquete. Beleza. Aí Deus lá do céu, só observando. Abraão, certo, banquete. Esqueceu de construir altares e invocar o quê? O nome de quem? Do Senhor. É o nome dele que tem que ser glorificado, igreja. É o nome do Senhor que tem que ser exaltado. Banquete, festas e mais festas. E Deus lá do céu só vendo. Rapaz, depois que eu cumpri a promessa, Abraão esqueceu do altar. Epa, já sei. Eu vou criar uma situação para chamar a atenção dele. Eu vou fazer algo para eu chamar Abraão. Chamar a atenção dele. Ele está com a promessa, eu já sei. Capítulo 22. Coloca aí, capítulo 22 de Gênesis. Vou terminar aqui só para você entender a mensagem. Capítulo 22. E o versículo 1. Gênesis, capítulo 22. E o versículo 1. Olha só. Em vez de estar no altar, como ele vinha fazendo frequentemente, construindo altares, foi dar festa. Então Deus olhou, pastor, e disse, eu tenho que fazer alguma coisa para ver se Abraão se lembra e volta para onde? Para o altar. Olha, os irmãos ali já entenderam a mensagem.
para ver se ele volta para o altar. Olha para cá. Tem situações, olha para cá. Eu estou sendo profeta nessa noite para a tua vida nessa noite. Tem situações que Deus vai apertar tanto, vai apertar tanto, vai apertar tanto, que é para você voltar para o altar. Capítulo 22, Deus olha do céu e diz: Abraão! Olha, respondeu aí, ó. Aí, Abraão diz: fala, Deus. O filhozinho da promessa, lembra? Lembro. Pega ele para mim. Pega o Senhor. E vai sacrificar lá no Monte Moriá. Ou seja, em outras palavras, vai matar. Pega teu filho. Aí presta atenção, aqui é um detalhe, pastor. Que ele vai especificar qual era o filho. Porque ele tinha lá atrás deitado com a sua serva. Porque a Sara dizia: não vai ter filho, deita com ela. Aí nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. Olha, a irmã ali entendeu. Não era o filho da promessa. Aí Deus olha e diz: pega teu filho, Isaque, aquele que tu amas. Porque se Deus tivesse dito assim: pega teu filho, não tivesse especificado, ele ia pegar Isaque? Ia não. Ele ia pegar o quê? Ismael. É o que não era o filho da promessa, só que Deus especifica. Olha aqui o versículo, o texto, Gênesis 22, o versículo 1. E aconteceu que depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Deus chamou de único, mas ele tinha outro. Sabe por que era único? Porque era o filho da promessa. Pega o teu filho Isaque, aquele que tu amas. Sim, Senhor, me diz aí mais. O que é que eu faço? Leva até o Monte Moriá. E lá você vai matar ele para mim. Você vai sacrificar ele para mim. Deus estava provando Abraão, pastor. Porque ele tinha parado de construir altares. Ou seja, Deus estava apertando tanto Abraão para ele voltar para o seu lugar. Ei, Deus vai apertar alguém aqui, pastor, para voltar para o lugar que não deveria ter saído, para voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído e esquecido. Deus vai apertar tanto que você vai dizer: eu não estou conseguindo. É assim mesmo. É até você voltar a fazer o que você vinha fazendo, meu amigo, o que você vinha fazendo, minha amiga. Pega ele, certo? E vai matar. Aí ele pega o filho, pega Isaque, pega o jumento, chama os moços e sai na caminhada, pastor. Isso é interessante. Deus dá tempo para você pensar no que você quer e no que você vai fazer. Se realmente você vai continuar aonde? No altar. Deus deu tempo para Abraão pensar. A Bíblia diz que ele caminha 3 dias. Dá tempo para pensar ou não? Será que eu mato? Será que eu mato, meu Deus? É o meu filho da promessa. 3 dias, caminhando, até o Monte Moriá. Para quê? Para matar o seu filho. Olha para cá, que eu quero ser boca de Deus para alguém. Será que vai ser necessário, olha para mim, sou feio, mas não mordo não. Será que vai ser necessário Deus pedir de volta a promessa para você voltar para o altar? Epa, alguém entendeu lá atrás, aqui também entendeu, ó. Será que vai ser preciso Deus pedir a promessa para você reconhecer e voltar para o seu devido lugar? Abraão sai caminhando ali pensando, o Isaque não sabia, já estava um garoto grande. E Abraão pensando: vou matar o meu filho. Meu Deus, Deus pediu a promessa, como é que pode? Eu estou conjecturando. E Isaque do seu lado, e os seus moços. Daqui a pouco Isaque para e diz: ô pai! Porque ele já está acostumado a ver o pai sacrificar para Deus. Ô pai! Cadê o cordeiro? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas está faltando o principal, pai. O que, meu filho? O cordeiro. Aí Abraão olha para ele e diz: meu filho, olha a fé.
Deus proverá para si o cordeiro. Tem alguém aqui que está nessa fé nessa noite? Tem alguém que está aqui nessa fé? Então levanta a tua mão, meu querido e minha querida, que eu quero profetizar isso para a tua vida nessa noite. Deus vai fazer algo para chamar a tua atenção, só para te trazer de volta para o altar, para você continuar fazendo aquilo que você vinha fazendo. É Deus falando através da palavra dele para mim e para você. Ele vai apertar, mas é para você lembrar e voltar a fazer o que vinha fazendo. Anda 3 dias. Vou terminar aqui. De longe ele vê o monte. Monte Moriá, é ali que Deus diz. Olha para os moços. Fiquem aqui. Porque eu vou subir com Isaac. Olha a fé do homem. Deus mexeu a estrutura de Abraão. Eita, eu estou todo arrepiado. Ele vai mexer a estrutura de alguém. Ele vai mexer na base. Só para você lembrar e voltar a fazer o que você vinha fazendo. Deus tem a forma dele. Ele para, olha, fiquem aqui. Que eu vou subir com Isaac, meu filho. Eu vou adorar, olha o detalhe. Eu vou adorar e retornaremos. E ele está subindo para matar, pastor. A promessa que Deus tinha dado. Ele está subindo para sacrificar o seu filho, aquele que ele amava, como diz o texto. Ele está subindo para sacrificar Isaac, o filho da promessa. Ele sobe no altar, no Monte Moriá. Aí o que é que ele vai construir? Olha, já entenderam. Deus está te chamando para o altar, meu amigo. Deus está te chamando para o altar, minha amiga. Quando ele sobe no Monte Moriá, aí vai reconstruir altares para Deus. Eu estou todo arrepiado para dizer isso para alguém aqui nessa noite. Será que vai ser preciso Deus apertar, meu amigo? Será que vai ser preciso Deus apertar tanto para você voltar a reconstruir, estar com a tua vida no altar? Deus apertou tanto, Abraão apertou tanto, para empurrar ele para o propósito. Se você está em espírito, você está entendendo o que Deus está falando hoje. Aí Abraão começa a construir altares, começa a preparar o que ele vinha fazendo. Ele começa a consertar o altar lá em cima, prepara o altar, ajeita tal. Aí pega seu filho, aí deita no altar, pega o cutelo, pega a faca e levanta para sangrar o seu filho, para sacrificar o seu filho. Quando ele levanta a mão, aquela voz que apareceu lá atrás, pastor, há 25 anos, quando ele falou em Gênesis capítulo 12 lá, que ia ser uma grande nação, aquela voz brada novamente. Tem alguém aqui que está ouvindo a voz de Deus? Ele está falando com você hoje, meu amigo. Ele está falando com você hoje, minha amiga. Aquela voz brada do nada novamente diz: Abraão, Abraão! Aí ele para, com o cutelo já descendo para sangrar Isaac. Aí Abraão para naquele momento e olha: não faça isso, Abraão, porque agora eu vejo que tu me amas. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Abraão e está dizendo para mim e para você nessa noite, que eu estou incluído nessa mensagem? Era Deus dizendo para Abraão: Abraão, meu filho, eu estava com saudade de você aqui no altar. Eu estava com saudade de você e a sua família aqui no altar. Eu apertei tanto você, Abraão, eu criei essa situação só para você vir para o altar e trazer a tua família para o altar. Levanta a tua mão, meu querido, que eu sinto graça de Deus nessa noite. Levanta a tua mão mais alto que você pode. Sabe por que isso está acontecendo? Você não está entendendo nada. É uma luta dali, acontece algo ali. É só Deus apertando para te dizer. É para chamar você para o seu devido lugar. É o altar que você tem que estar junto com a tua família. Deus está com saudade. Pode aplaudir a Ele bem forte. Deus está com saudade.
Era para ele reconstruir o altar. E eu encerro a mensagem aqui. Gênesis capítulo 22. Vai para o versículo 9 para a gente encerrar. Eita, que coisa linda, Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso. Olha o versículo 9, de Gênesis capítulo 22. Olha o que Deus queria. Ele não queria Isaac, não. Ele queria era Abraão e a sua família onde? No altar. Olha o versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E o que foi que Abraão fez? E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, e em cima da lenha. Olha ele voltando para o altar, pastor. Já? Está entendendo o que Deus está falando hoje, igreja? É aqui no altar. Deus não queria Isaque. Ele queria o quê? Abraão. Quando estamos com a nossa vida no altar, a gente não questiona a voz de Deus. Quando a gente está com a nossa vida aqui no altar, Deus fala e a gente entende o que Deus está falando. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? A palavra dele não volta vazia. Era Deus dizendo para Abraão: Abraão, eu apertei você, meu filho. Eu apertei tanto, só para você voltar para o lugar e a fazer o que você vinha fazendo, que era altares para mim e invocar o meu nome. Se coloca de pé no teu lugar. E pode aplaudir a ele bem forte. Pode aplaudir mais forte.